Orações a gente recebe aqui também nos estúdios, vem recebendo grandes nomes da nossa cidade, do nosso estado, ou que não necessariamente daqui, mas que firmaram sua história aqui em Manaus, aqui no Amazonas. E a gente hoje está recebendo uma figura que eu tenho muito prazer de receber, sou admirador. Ele que é historiador, é professor, é pesquisador, é político. Ele não pôde vir mais tarde, porque vai ter aula de mestrado, né, para ministrar mais tarde, não é isso? Portanto, é um atuante professor ainda e defensor do patrimônio cultural da nossa região já por muitas décadas. Foi, inclusive, secretário, né, de cultura do nosso estado. Muito do que a gente tem hoje aqui também, certamente, teve Robério Braga aí na sua história. Professor, doutor Robério, eu não sei como lhe chamar, fico até com vergonha aqui, poxa, a gente mal fala o português direito. Aí me bota um historiador, membro da Academia Amazonense de Letras, secretário de Cultura. Resolveu fazer graça na minha cabeça. É brincadeira isso, olha. Mas tudo bem, professor, seja bem-vindo, viu, doutor Robério Braga? Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Daniel, por me receber aqui na casa de Josué Cláudio de Souza, Maria da Fé. É uma alegria grande estar com você e poder festejar junto com toda a equipe da rádio e com todos esses ouvintes, milhares e milhares de ouvintes, fiéis ouvintes da difusora, mais um aniversário da casa. É verdade, olha, eu agradeço aqui a sua presença aqui, né, primeiramente que o senhor teve que fazer aí, né, um malabarismo em relação ao horário, então obrigado, né, por ter, ainda assim, ainda que não no horário que a gente gostaria que fosse, mas olha, mas mais cedo pode, por favor, eu quero ir e tal, tá aqui, a gente se encaixou. Então a gente já, quero começar falando desse seu relacionamento. O senhor já começou citando aí Josué Cláudio de Souza, a Maria da Fé, né, meus avós, né, os fundadores aqui da difusora, ao lado de outras pessoas também de calibre, né, do melhor quilate possível, mas queria falar dessa sua relação aí, né, com eles. Olha, foi uma relação que continua sendo muito boa. Uma relação de amizade, de companheirismo. Claro que o Josué, o velho Josué, eu conheci já ele com bastante idade, mas frequentando a rádio com alguma assiduidade, sobretudo no dia do aniversário da rádio, em que ele recebia os amigos. Era muito comum. Ele recebeu os amigos com guaraná, com salgadinho, com uma alegria danada. E eu colava muito nele. E observava como ele fazia, como ele escrevia a sua crônica do dia, que era o momento em que a cidade de Manaus rigorosamente parava para ouvir o Josué. Isso é uma coisa, doutor, papel pautado, invertido, na máquina de escrever comum, cigarro na boca, né? Escrevia sem acento, sem pontuação, e quando ele ia ler, ele dava a entonação perfeita. Certo. Então era encantador acompanhar aquilo. Depois eu também estudei direito alguns dias na casa do Josué, do velho, porque nós tínhamos uma relação de amizade e ele gostava muito de estar no meio dos jovens. E lá vinha ele com uma garrafa de uísque, uma dose de uísque, mas também com uma bacia com água para nós colocarmos o pé e podermos estudar a noite toda sem ter muito sono. De vez em quando um guaraná ralado do lado, um cafezinho do outro. Era sempre uma gentileza muito grande. Isso também me aproximou do Josué Filho. Nós nos tratamos como irmãos, nos consideramos irmãos. Ele chamava a minha mãe de Mãe Sabá. Era uma ouvinte assídua do programa dele, de todos os comentários que ele fazia. Nós guardamos os aparelhos de rádio que ela usava para ouvir o Josué até hoje. E isso se intensificou muito. Desde jovens no Rio Negro e depois na vida estudantil. Ele estudou com a minha irmã, Ana Maria, no Instituto de Educação. O Rio Negro que o senhor fala, só para quem está ouvindo a gente, Rio Negro Clube. É o Atlético Rio Negro Clube, Rio Negro né? Clube, Certo. Ele foi diretor do departamento de futebol, colocando o Rio Negro na crista da onda. Né? Depois, com todos os banhos de voto que ele deu, o Josué Velho também, o Josué Pai também. Sim. Agora, uma curiosidade que talvez vocês não saibam, o Josué Filho sabe, porque eu já disse a ele isso, ele também não sabia, e ele ficou muito interessado no assunto. O Josué Pai também foi piloto de avião. Eu nunca ouvi isso. Pois é, mas foi. É mesmo? É. Há registros na imprensa de Santa Catarina, ele pilotando o avião
avião de passeio, avião de charme. É mesmo? Quando mal começava o transporte aéreo não comercial. Sim. Né? Eu nunca ouvi isso. Pois é, mas eu inclusive tenho a revista o Jornal de Santa Catarina que registra isso. Mesmo? E ele veio para Manaus para dirigir o Jornal do Comércio. Sim. Né? Os seus artigos de página no Jornal do Comércio. Depois ele tem uma responsabilidade muito grande na criação da Casa do Trabalhador. O meu pai era líder sindical, jornalista, foi vereador de Manaus, foi suplente de deputado constituinte e foi quem invadiu, quem conseguiu conquistar o prédio da Casa do Trabalhador junto com o grupo de marítimos, que ele era do sindicato dos taifeiros, do sindicato dos marítimos. Mas o Josué, pai, foi uma figura extremamente responsável por essa conquista dos trabalhadores amazonenses, porque ele no Jornal do Comércio fez campanhas abertas a favor dessa iniciativa do trabalhador e contra o governo que não queria entregar a casa. E contra a União Esportiva Portuguesa, que se achava dona do prédio e não queria também entregar o prédio. Então há uma relação até umbilical da nossa família, né, com a família Josué Cláudio de Souza. Que maravilha. E depois o Josué Neto. E depois você, e depois seu irmão, e depois a Fezinha. Né? Essa convivência toda, ela vem de uma cidade que era uma cidade fraterna, viu, André? Todos nos conhecíamos. Quando alguém começava a namorar uma menina, o pai da menina perguntava, é filho de quem? É isso. Por quê? Qual o sobrenome? Qual o sobrenome? Aí para linkar a família, né? Pra Quem é a linkar família, a saber família. se são gente E isso gente boa. dava tranquilidade para o pai deixar a menina ir para o cinema de 1h da tarde. Mais do que isso já não era permitido. Mas mudou muito, né? Então, eu me lembro e conto sempre uma história muito interessante. Eu estou aqui de sapato sem meia porque está na moda. Né? Mas o Cine Odeon, na Eduardo Ribeiro com a Saldanha Marinho, proibiu a entrada de qualquer homem com sapato sem meia. Você chegava na porta, tinha que levantar a beira da calça para mostrar que estava com meia. E nós, alunos do Instituto de Educação, resolvemos fazer uma revolta contra isso. Organizamos um grupo razoável, Carrel Benevides e tal. Era mais velho do que eu, mas ainda dentro do Instituto, Alex, Nelson Pereira e tal. E resolvemos tirar a meia da farda e descer e ir para o cinema em fila, todos juntos, bem uns 20. Foi uma confusão na portaria, a gente não passa, então não entra ninguém. Ninguém sai daqui da fila. Esta cidade... Para entrar no cinema sem meia. Para entrar no cinema sem meia. Hoje o cara vai para a universidade de bermuda e camiseta. Pois é, bagunçou muito, né? Eu acho... Ampliou a liberdade, né? Não, mas eu acho que aquela história que eu ouvia da minha professora na 5ª série, né? Olha, vocês confundem liberdade com libertinagem, né? Esse é tipo da professora, assim, né? Tentando... Eu acho legal você ter certos limites, né? Você tem que ter regras, né? É isso, você não vai pro balneário de paletó e gravata. Não pode. Por que você quer ir para a escola de short? É isso. De chinela. É só isso, né? É só isso. É questão Cada do respeito. lugar tem o traje apropriado. Né? Doutor, deixa eu perguntar aqui, já que o senhor tô vendo o brilho nos seus olhos falando aí, né, dessa época aí, que legal. O senhor já ocupou, né, já foi secretário de Cultura, né, do Estado, e por isso, além dessa relação mais próxima, né, com os mandatários aí da difusora, o senhor teve também essa contribuição. Eu queria, resumindo a minha pergunta, eu queria que o senhor dissesse, assim, dessa visão já do ser político, do secretário, né? Como é que o senhor viu a difusora nesses anos todos, nessa contribuição da emissora, né, para Manaus, para o Amazonas, para o povo amazonense? Primeiro porque a informação dos órgãos de comunicação institucionais, vamos dizer assim, os órgãos que foram criados com esse objetivo, que são gerenciados por profissionais, eles levam a informação séria. Isso cada vez é mais importante. A sociedade tem direito à informação. E tem direito, você, jornalista,
tem direito de fornecer essa informação. Mas é preciso que ela seja fidedigna, que ela seja apurada. Você, evidentemente, que pode ser ludibriado em determinadas circunstâncias por informações falsas. Mas induzido ao erro, né? Induzido ao erro. Mas você foi investigar o fato. Então, a difusora sempre primou pela verdade. Sempre primou pela defesa dos interesses da população amazonense. Não houve uma luta política, institucional da população que a difusora não estivesse ao seu lado. Assim foi na Zona Franca, assim foi na restauração do Teatro Amazonas, um trabalho muito importante que foi feito. Na seção de profissionais de comunicação para a vida política. Você vê, do Josué pai ao Josué filho, há um intermédio de vários profissionais que se tornaram políticos e que honraram essa categoria e honraram a tradição da difusora no exercício de mandatos políticos. João Bosco Ramos de Lima, por exemplo. E você vê os mais recentes também. Isso é muito importante porque é uma escola. A difusora foi uma escola de comunicação. Antes disso, ela também foi um ponto de entretenimento e lazer quando a cidade não oferecia alternativa. Os artistas que vinham se apresentar ao vivo, de grande renome nacional, em promoção da difusora, também marcaram a sua história. Também marcaram a sua história. Calbi Peixoto, Valdir Soriano. Se transformaram, para citar alguns, se transformaram em nomes importantes da arte no Amazonas, da música no Amazonas, do espetáculo no Amazonas, quando Manaus não tinha maiores alternativas. Seja da Maloca dos Barés, seja também das radionovelas. Você veja só em que tempo nós estamos. Nós estamos com uma comunicação tão ágil que um segundo depois aquela notícia já caducou. Não é? Sim, Enquanto você senta para redigir a notícia, para colocar no ar, ela já não é mais a última notícia. E nós vivíamos, antes disso, numa época em que a cidade parava às 11h30 da manhã, todos íamos para casa, ao meio-dia sentávamos para almoçar e ouvir a crônica do dia. Ali estavam as mensagens fundamentais dos interesses da sociedade naquele momento. Com firmeza, com critério, com responsabilidade, com seriedade. No domingo pela manhã, ouvir o Josué Filho com mandato ou sem mandato, candidato a governador ou não, secretário de educação ou não, conselheiro do tribunal depois, era formar opinião na cidade. Há alguns episódios, por exemplo, na eleição, na apuração da eleição, certa feita eu tive que vir aqui como advogado para defender que a equipe difusora liderada pelo Josué e liderada pelo Garotinho pudesse continuar analisando o resultado da eleição, denunciando o que estava acontecendo de boca de urna e impedir que se praticasse uma injustiça e um crime contra a democracia. Difusora, então, aí, o que eu estou dizendo com isso, é a difusora resistente na defesa da democracia, da liberdade, da igualdade, do direito ao voto, da consciência política da sociedade. Tá certo. Obrigado. Eu agradeço. Eu tinha uma série de perguntas para fazer aqui para o senhor, mas é bom que o senhor já foi respondendo, já foi emendando um assunto no outro, né? Já acabou respondendo. É coisa de quem queria ter sido radialista e não foi, porque a voz não ajudou. Bem que o Josué Filho me trouxe aqui um domingo de manhã para fazer um teste comigo, mas não deu certo. Em cima do prato debaixo da agulha, lembram disso? Uma expressão muito popular, empregada pelo Josué. Bom dia, Dona Maria. Sim. Olha a hora, Dona Aurora. Olha a hora, Dona Aurora. Quer dizer que perdemos um Robério Braga locutor, radialista. Não daria certo, não daria certo. Doutor, pra gente já caminhando pro final dessa conversa, pois como eu falei pro senhor aqui fora do ar,
Isso aqui era legal pra gente marcar para fazer um podcast aqui, né? Para passar horas conversando aqui, né? Me diz só o que o senhor gostaria aí de ter ao seu lado. Mas só pra gente, eu queria que o senhor lhe pedisse aí, eu queria lhe pedir, na verdade, então, só uma mensagem de parabéns para a Difusora, pelos 76 anos, já que há toda essa história, né? Eu vejo, a gente percebe o carinho na sua fala, né, em relação não só às figuras, mas como a rádio, que é uma coisa que eu acho legal, que até hoje, apesar de tanta modernidade, eu acho que a gente conseguiu fazer, a Difusora faz isso ainda, essa transição. O senhor para pensar, eu tenho 48 anos, a minha geração talvez não tenha sido a última, acho que uma antes de mim, quem está hoje com 38, 37, 35, essas pessoas ainda viveram a mudança do analógico para o digital. A gente ainda fez curso de datilografia e, no entanto, está aqui com o computador na frente, usando o mouse, está com o celular. Essa turma se adaptou bem a essa transição, né? Então, eu comprei disco de vinil, comprei CD e vi essas mídias morrerem também. E hoje está todo mundo no streaming. O que cá para nós, eu não acho tão legal, porque era um ritual você ouvir música até então. Né? Você é a mesma coisa que ler o livro em papel ou em livro digital. Exatamente. Eu gosto de sentir o cheirinho do livro e o peso do livro na minha mão, virar a página. Não sei se o senhor lembra, mas os discos importados, eles vinham com um cheiro diferente, o vinil. Não sei se era o álcool que era usado, aquele plástico, eu não sei, mas tinha um cheiro diferente. Então, até isso fazia parte do ritual de se ouvir música. Não, né? E você escolher a faixa que você ia colocar. Isso. Né? Não, e você não tinha como saber o que estava lá. Você conhecia uma música, talvez, porque tocou no rádio. Né? Hoje não, você baixa uma música. Se eu parar para ver, olha, a gente já. Por isso que é legal a gente ir para um podcast, que a gente já vai emendando um assunto no outro. Né? Mas voltando, deixa eu voltar aqui para a nossa conversa. Eu vejo tanto carinho na sua fala. Queria sua mensagem de parabéns para a Difusora. Olha, eu acho que os parabéns não são da Difusora. Os parabéns são dos ouvintes da Difusora. Porque com tal fidelidade de audiência, permitem que uma emissora de rádio, iniciada por apenas um sonho, com inúmeras dificuldades, com muita luta, com empréstimos de amigos... Sim. Para ser construída, alcançasse essa idade com essa projeção, com essa fidelidade à sua história e à sua tradição, com essa fidelidade dos seus ouvintes. Portanto, os parabéns cabem a todos os ouvintes do estado do Amazonas, os ouvintes que admiravam a voz declamada do Josué Pai, a voz dinâmica do Josué Filho, a aveludada da Fezinha, era uma voz de pluma. Continuam com você, com o neto, e vão continuar com os filhos de vocês. Obrigado, doutor. Poxa. Obrigado. Minha gente, é isso. É emoção. 76 anos. Né? O amor do Amazonas está no ar. Doutor, estou falando sério, doutor Roberto Braga. A gente vai encontrar um horário para a gente bater um papo no podcast, pode ser? Pode ser. Mas aí sem hora para acabar. Tudo bem. Né? A gente já combina isso aqui. Então, gente, estive aqui, né? Infelizmente, porque o tempo realmente não me permite, mas a gente está aqui, né? Tive esse breve papo, essa breve conversa, brincando quase meia hora, nem parece, mas aqui com o Dr. Roberto Braga, historiador, professor, pesquisador, político, secretário de Cultura, defensor do nosso patrimônio cultural, membro da Academia Amazonense de Letras e que está aqui hoje, né, que faz parte também, olha só, quase foi locutor, podia ter essa no currículo, hein? Olha só, historiador, professor, pesquisador, político, radialista, podia ter tido essa no currículo. A voz não ajudou. A voz não ajudou. Mas em relação à voz, fique tranquilo, viu? Esse aqui que vos fala não estaria no ar também, se só dependesse de voz. Mas enfim, doutor Roberto, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes. Seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado a você, obrigado ao privilégio de estar aqui nesse momento importante da história da rádio, como estive e espero estar durante muitos anos. Nós também. Afinal, estamos quase na mesma idade. Eu também tenho 73. Tá certo. Obrigado, então. Gente, é isso. A gente vai
Vamos finalizando aqui o nosso primeiro tempo, não é isso, maestro? E é instante.